Olá a todos! Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda e transformadora. Já se perguntou como era o mundo antes da queda? Imagine um tempo em que a harmonia reinava em todos os aspectos da criação, onde a presença de Deus era sentida em cada brisa suave e em cada raio de sol que tocava a terra. Neste vídeo, vamos explorar não apenas um evento do passado, mas um eco que ressoa até hoje em nossas vidas. Como a humanidade vivia em perfeita harmonia com Deus, a natureza e entre si. Vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre esse tempo tão distante, mas que ainda ecoa em nossa alma. Adão e Eva não eram apenas os primeiros humanos, mas representantes de toda a humanidade, vivendo em um estado de inocência, pureza e proximidade com o Criador. A cada dia, eles descobriam novas maravilhas no jardim, refletindo a bondade e a criatividade infinitas de Deus. Tudo era um reflexo da intenção divina para a humanidade: viver em paz, alegria e comunhão. Este vídeo não é apenas uma exploração histórica, mas uma reflexão sobre nossa própria existência e propósito. O que perdemos com a queda? E mais importante, o que ainda podemos redescobrir sobre nosso lugar no plano divino? Fique comigo até o final, pois prometo que essa viagem espiritual trará insights valiosos para a sua vida. Ao compreendermos o Éden, não apenas olhamos para trás com saudade, mas também para frente, com esperança, buscando restaurar essa conexão perdida com o divino. Se você aprecia conteúdos que vão além do óbvio e buscam tocar o coração e a mente, já aproveite para deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, buscamos não apenas informar, mas também inspirar e transformar. Cada vídeo é uma oportunidade para crescer espiritualmente e refletir sobre as verdades mais profundas da vida e da fé. Junte-se a esta comunidade que busca algo maior, que deseja compreender as raízes de nossa existência e como podemos viver de acordo com o propósito original de Deus. Nosso primeiro passo nessa jornada é voltar ao início, ao Jardim do Éden, onde a humanidade foi criada para viver em perfeita comunhão com Deus. Imagine um mundo sem sofrimento, sem dor, onde cada ser vivente coexistia em perfeita harmonia. Adão e Eva tinham a tarefa de cuidar deste jardim, um símbolo da parceria entre Deus e o homem. Este era o cenário ideal que Deus criou para nós, um lugar onde o amor e a bondade fluíam naturalmente em todas as direções. Imagine um lugar onde tudo resplandecia em harmonia, onde Adão e Eva caminhavam lado a lado com o Criador, sem medo, sem dor, sem morte. O Éden era um reflexo do coração de Deus, onde o amor era o alicerce de todas as coisas. Cada árvore, cada rio, cada criatura tinha um propósito, e esse propósito era experimentado de forma plena e perfeita. A vida no Éden era um vislumbre do reino dos céus na terra, um estado que, embora perdido, ainda arde em nossa memória espiritual. O Éden não era apenas um jardim, era um símbolo da pureza e da intenção divina. Ali, Adão e Eva receberam a missão de cuidar da criação. Este cuidado não era apenas uma tarefa, mas uma expressão de sua conexão com o Criador. Eles eram os guardiões de um mundo onde o amor era a linguagem universal e a presença de Deus era sentida em cada detalhe da natureza. Nesse contexto, podemos ver o verdadeiro significado do trabalho, não como um fardo, mas como uma expressão de serviço e parceria com Deus. Mas essa perfeição não durou para sempre. A serpente, símbolo da astúcia e do engano, entrou no jardim e plantou a semente da dúvida no coração de Eva. Este não foi apenas um evento histórico, mas o início de uma batalha espiritual que continua até hoje. A serpente questionou a bondade de Deus e distorceu sua palavra, introduzindo a dúvida e a desconfiança.
Esse momento crucial marca a entrada do mal no mundo, um mal que nos desafia a cada dia, buscando nos afastar da verdade divina. Será que Deus realmente disse que vocês não podem comer de qualquer árvore do jardim? Com essa simples pergunta, o primeiro passo em direção ao pecado foi dado. Essa dúvida, aparentemente inocente, questionou a autoridade e a intenção de Deus. Ao escolherem desobedecer, Adão e Eva não apenas comeram um fruto, mas quebraram a confiança que existia entre o Criador e a criação. Essa decisão trouxe consequências profundas que ainda sentimos em nossas vidas hoje, em cada luta moral e espiritual que enfrentamos. Adão e Eva, seduzidos pela promessa de se tornarem como Deus, escolheram desobedecer ao Criador, e esse ato de rebeldia teve consequências profundas. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo a separação de Deus, o sofrimento e a morte. Este foi o início de uma nova realidade para a humanidade, uma realidade de conflito, onde o bem e o mal estão em constante batalha. A promessa de se tornarem como Deus, que parecia tão atraente, revelou-se uma armadilha que trouxe devastação a toda a criação. O que antes era um mundo repleto de beleza e harmonia, agora se transformava em um lugar de dor e conflito. Adão e Eva perderam a comunhão direta com Deus, e a terra, que antes era um paraíso, começou a refletir a corrupção do pecado. A natureza, que antes colaborava com o ser humano, agora se tornou resistente e hostil. O trabalho, que era uma alegria, tornou-se penoso e árduo. A própria criação geme, aguardando a redenção, assim como nós também gememos em nosso ser interior, ansiando pela restauração. A terra, que antes produzia frutos sem esforço, agora exigia trabalho árduo e doloroso para oferecer seu sustento. A morte tornou-se uma realidade inevitável. A alegria pura do Éden foi substituída pelo suor e pelas lágrimas, e a certeza da vida foi substituída pela incerteza da morte. Este é o legado da queda, um lembrete constante de que o mundo em que vivemos não é como deveria ser. Mas mesmo em meio a essa escuridão, há uma promessa de luz, uma esperança de que a criação será um dia restaurada. Cada nascer do sol, cada planta que murchava, cada vida que se extinguia, era um lembrete constante da perda da perfeição original. Mas também eram sinais de que a história ainda não havia terminado. Cada momento de dor, cada luta, é um convite para buscarmos a face de Deus e lembrarmos da promessa de redenção. Mesmo na morte, vemos um eco da vida eterna que nos foi prometida. O ciclo da vida e morte, tão presente na natureza, é uma metáfora da esperança que renasce a cada dia. Mas a história da queda não termina na Terra. Há uma dimensão espiritual que precisamos considerar. A Bíblia nos revela que essa batalha começou muito antes, nos céus. A rebelião de Lúcifer não foi apenas contra Deus, mas contra a ordem do universo, contra o próprio bem. Essa guerra cósmica teve e continua a ter repercussões em nossa vida diária. O Éden foi o primeiro campo de batalha na Terra, mas a guerra espiritual continua em cada coração humano, onde escolhas são feitas que nos aproximam ou nos afastam de Deus. Lúcifer, um anjo de luz, se rebelou contra Deus, desejando ocupar o trono do Altíssimo. Seu orgulho e ambição o levaram a convencer um terço dos anjos a segui-lo. Essa rebelião celestial foi um ato de orgulho e arrogância, uma tentativa de subverter a ordem divina. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não desistiu de seu propósito maligno. Pelo contrário, ele trouxe sua rebelião para a terra, buscando corromper a criação de Deus e destruir a relação entre Deus e a humanidade. Essa guerra espiritual, iniciada no céu, desceu à terra quando Lúcifer, agora conhecido como Satanás, foi expulso.
Ele viu na humanidade uma oportunidade de continuar sua luta contra Deus. E assim, a Terra se tornou o campo de batalha onde essa luta se desenrola. Cada tentação que enfrentamos, cada conflito espiritual, é parte dessa guerra maior. Mas a história não termina aqui. A Bíblia nos promete que a vitória final pertence a Deus e que a redenção é possível para todos aqueles que o buscarem com fé. Mesmo em meio ao caos e à destruição causados pelo pecado, Deus não abandonou a humanidade. Pelo contrário, Ele fez uma promessa de redenção. Desde o primeiro momento da queda, Deus começou a revelar seu plano de resgatar a humanidade. Essa promessa foi dada primeiro a Adão e Eva, depois a Noé, Abraão e finalmente culminou na vinda de Jesus Cristo. Cada aliança, cada promessa, era um passo em direção à restauração completa da comunhão entre Deus e o homem. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris. Este arco nos céus era um sinal da promessa de Deus de que ele continuaria a buscar a redenção da humanidade. O arco-íris não era apenas um sinal de que a terra não seria mais destruída por um dilúvio, mas também uma lembrança do compromisso de Deus com a humanidade. Ele é um símbolo de esperança, um lembrete de que, apesar do pecado e da destruição, Deus ainda está trabalhando para restaurar o mundo à sua glória original. O arco-íris é um símbolo da esperança que temos em seu plano de restaurar todas as coisas. E essa promessa culmina na vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus, a solução para o problema do pecado e a chave para a restauração da comunhão com Deus. Em Cristo, encontramos não apenas a redenção pessoal, mas a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou separação. Ele é a luz que brilha na escuridão, a esperança que sustenta nossa fé. E assim, concluímos nossa jornada de hoje. Espero que esta reflexão tenha tocado seu coração e o inspirado a buscar uma vida mais próxima de Deus. Lembre-se, o que perdemos no Éden é o que estamos destinados a recuperar em Cristo. Cada escolha que fazemos, cada passo de fé que damos, nos aproxima do dia em que toda a criação será renovada e restaurada. Até lá, que possamos viver como filhos da luz, testemunhas da esperança eterna que temos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua jornada espiritual.